Eu quero perguntar o que o Barroso está fazendo junto com o Alexandre de Moraes lá no consulado brasileiro em Roma. Por que você quer ser embaixador em Roma, Barroso? Estão os dois lá, então? Não é só o imperador, não? Não. Barroso, por que você está lá? Por que você quer ser embaixador em Roma? E a outra pergunta que eu tenho a fazer pro Alexandre de Moraes é o seguinte. Alexandre de Moraes, por que você está conversando com o Daniel Valente Dantas, o banqueiro? E por que você está querendo fazer conta nos Emirados Árabes? Na verdade é Dubai, né? Diz pra mim, por que, o Alexandre de Moraes? Diz pra mim aqui, faça um corte disso e eu quero a resposta. Por que você está querendo fazer conta em Dubai? Com o Daniel Dantas, o banqueiro. Por que, Alexandre de Moraes? A hora que você responder a essa pergunta, eu vou ficar bem feliz. Pode continuar o programa. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que tá no final, que tá perdendo. Então aí vocês decidem o tom que esse programa tem. Está na mão de vocês, né? Saber se isso vai ser um sem mimimi, mimizaço ou ser um mimimiminho. Então, os 3 Cs. Você sabe, curtir, comentar, compartilhar. Hoje eu estou com sono. Bom, vamos falar então do assunto principal do programa de hoje. Pauta quente. Vamos falar da pauta quente hoje, então. Que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma. Parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante. Nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo, o Alexandre está em Roma. Talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que tá no final, que tá perdendo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí, quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí, decidiu meter... Ele não podia recuar, lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem 2 alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... O sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas 2 opções, o Alexandre tentou meter uma terceira. E foi um somebody love. O famoso foi mal, tava doidão. Só que
O foi mal, tava doidão dele, fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque ela tá, gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Um desses métodos de atuação nas redes sociais com demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar na prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock, tal qual o Matia do Zap, ele liga um Caps Lock e bota assim, a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem que a Surreli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, que fase, hein, meu irmão? Que fase. Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até há pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Vou falar assim, vou achar natural aqui no Paulo Figueiredo Show. Não vou nem citar decisões do Alexandre dele com carinha do... aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete. A justiça é cega, mas não é mais. E vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira.
E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, tá aí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do 350 no Enem. Então o clima chegou, é o clima de chacota. O Alexandre é esse mesmo que escreve mais, julgaram mais, que não sabe colocar vírgula em frase. Esse cara, veja um estado, porque o problema não é, eu sempre falo isso, falo do Alexander Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti, prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na Miriam Leitoa tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. A decisão não faz sentido, as frases não fazem sentido, o cara escreve mais. É uma esculhamba. Essa história, né? Cada editorial que a gente traz é mais um tema tenso, né? Sobre a história, né? Do embate Brasil-Estados Unidos, né? Dois amigos históricos que de repente, né? Passam a estar em lados absurdamente opostos, tá? Agora, essa matéria aqui me chamou a atenção. Para quem não conhece, tá? Esse aqui é o Jamil Chad, do UOL. E o Jamil Chad fez uma matéria daquelas, assim, pesadas, tá? Jamil Chad, o que ele disse? Inteligência suspeita de ação da CIA contra o Brasil, né? A Agência Americana de Inteligência poderia estar investigando o Brasil há muito mais tempo do que se imagina. É sinal de que o Trump está de olho há muito mais tempo do que você imagina. A atuação recente de bolsonaristas no Brasil pode não ter sido tão espontânea quanto parece. Segundo a apuração da articulista, do articulista, né, escreveram errado, Jamil Chad, no Vero Notícias, cresce dentro da ABIN a suspeita de que a retórica radical e coordenada de figuras como Eduardo Bolsonaro siga um roteiro articulado com o apoio da Casa Branca e com o envolvimento da CIA. Vocês entenderam o que eles querem aqui, né? Eles estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro está atuando junto com a Agência Americana de Inteligência e que seria um traidor da pátria. O pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro pode sair a qualquer momento. Hoje, o Brasil é o país que manda prender pessoas por causa de reportagens, né, de matérias jornalísticas. Informes confidenciais, alertas diplomáticos ignorados e o avanço de uma narrativa de desestabilização acendem um sinal vermelho em Brasília. A pergunta que ronda nos bastidores do poder: o Brasil estaria diante de uma nova estratégia de ingerência estrangeira sob pretexto da defesa da liberdade? Né? Vocês já viram um monte de vezes esse tipo de coisa acontecer. Esses embates entre Estados Unidos e Brasil não é novidade, não. De investiga daqui, pesquisa dali, né? Brasil investigando o presidente do Paraguai. Esse tipo de investigação acontece todo dia à torta e à direita. Vocês esqueceram daquela época que o senhor perfeição Barack Obama, que agora é acusado de golpe de Estado lá nos Estados Unidos pelo Donald Trump, investigava a dona Dilma Rousseff. Vocês esqueceram disso? Hã? Vocês esqueceram disso? Pois é. Então esse tipo de investigação da CIA, o Brasil tentando investigar eles, é o tempo inteiro, né?
Mas aqui eles argumentam que a atuação do Eduardo Bolsonaro foi, né, coordenada com a agência de inteligência americana. Acredite quem quiser, né? Vamos lá, matéria da Folha do São Paulo, também aqui para vocês. Se eu tivesse sido candidato a vice, Bolsonaro não estaria nessa situação. Quem disse isso? Foi o Alexandre de Moraes? Né? Lembra que o Bolsonaro convidou o Alexandre de Moraes a ser vice dele? Ou será que foi, sei lá, o Lula? Não, se eu fosse o Haddad, não. O Mourão, tá? Foi o Mourão que falou isso. O Mourão é uma figura não muito benquista dentro do espectro bolsonarista, né? Foi tratado como um belo do ensaboado dentro do espectro bolsonarista. E agora ele disse que se ele fosse o vice, o candidato a vice, e não o Braga Neto, o Bolsonaro não estava nessa situação. Ele tinha ganhado a eleição. Será que o Mourão era uma figura de contenção do Bolsonaro? Será que era isso? O sistema viu o Mourão? Porque assim, cá entre nós, é muito estranho o Bolsonaro ser acusado de golpe de Estado, o Bolsonaro e uma carralhada de gente aliada ao Bolsonaro, e o Hamilton Mourão, o vice, sai mais liso do que bumbum de neném, né? Mais liso do que o Gonçalves Dias, que foi pego dando aguinha para eles. Vocês não acham isso? Então, o Mourão escreveu o seguinte: o vice-presidente da República de 2019 a 2022, o general da reserva e senador Hamilton Mourão, disse que, caso não tivesse sido preterido por Walter Braga Neto na chapa governista na eleição passada, Jair Bolsonaro teria sido eleito. O que é a minha interpretação? É só a interpretação de alguém que não sabe de nada, tá? Só um palpiteiro da internet. A minha interpretação é que o Hamilton Mourão era uma peça-chave de contenção do Bolsonaro. Seria uma figura ali, porque cá entre nós, se você pegar uma matéria de 2023 da Folha de São Paulo, ela diz que lá em 2020 ou 21, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com a alta cúpula do Exército e pessoas ligadas ao governo para perguntar, né? Não, na verdade foi em 2019, se poderia abrir um inquérito do fim do mundo e começar a investigar o Bolsonaro, fazer uma contenção do Bolsonaro. Cara, cá entre nós, se tinha alguém do Exército que poderia estar num diálogo, né, junto com o ministro Alexandre de Moraes, muita gente suspeita do Mourão. Se é, não sei. Sei que tem muita suspeita acerca disso aí, né? E aí, sua opinião? Mourão era uma figura confiável para estar ao lado do Bolsonaro ou não? Agora, a imprensa esquerdista, né, tá dando um apoiozinho aí pro Lula. E o assunto tá tão internacionalizado que toda hora alguém tá falando sobre a briga do Brasil e dos Estados Unidos. Agora foi hora da The Economist, uma das revistas britânicas mais famosas, né, no campo de economia, e a The Economist falou o seguinte: olha, o ataque de Trump ao Brasil é grave interferência na América Latina, comprando o discurso do Lula, tá? E a The Economist é uma revista considerada muito séria, isso é preocupante, tá? A The Economist comprando a briga aqui do Lula. Segundo a revista britânica, gatilho para ações de Donald Trump contra o Brasil parece ter sido a reunião da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Então todo mundo sabe que foi isso, e até hoje a mídia traz a narrativa mentirenta, lenta, de que é culpa do Eduardo Bolsonaro. Não é. É culpa do Lula atacar o Trump no BRICS. Em reportagem publicada nesta quinta-feira, a revista The Economist classificou o anúncio dos Estados Unidos sobre a implementação de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras e a suspensão dos vistos de ministro do STF como uma chocante agressão. Fecha aspas. Raramente, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos interferiram tão profundamente em um país latino-americano, disse a revista no artigo intitulado A Chocante Agressão de Trump ao Brasil. O artigo chama isso, tá? A chocante agressão de Trump ao Brasil. Segundo a reportagem, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva são inimigos ideológicos e apoiadores do presidente americano criticam há muito tempo a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF sobre desinformação nas redes sociais.
Ou seja, essa guerra está longe, mas muito longe de acabar, tá? Não tenham dúvidas disso. Essa guerra ainda vai ter uma batalha, vai ser travada por muito tempo, até que um dos dois lados vão ceder. O Donald Trump é conhecido por não ceder, por não soltar, né, a corda. E aí é que o jogo fica mais interessante, né? A gente vai acompanhar esse cabo de guerra, para acompanhar e ver qual dos dois lados vai levar a melhor nesse boteco aqui, né? Vamos ver quem leva a melhor. Vamos lá. Flávio Bolsonaro diz que Alcolumbre tem a obrigação de pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Tem obrigação? Tem. É um absurdo que uma pessoa defina se vai ter impeachment ou não? Sim. O impeachment deveria ser aberto com a maioria? Sim. Claro. Abriu a maioria dos pedidos, o impeachment devia começar, né? O Flávio Bolsonaro falou o seguinte, o senador Flávio Bolsonaro, que apresentou um pedido de impeachment na última quarta-feira, ao voltar de uma viagem internacional que fez, estava em Portugal, disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem a obrigação de colocar em pauta o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. O Flávio apresentou um motivo, novo pedido de cassação de Moraes, relator dos processos de 8 de janeiro. Né? E a acusação é o quê? Perseguição ao pai, né? Ao Bolsonaro, por parte do ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Aquilo que eu falei no comecinho desse vídeo para vocês, eu vou reiterar agora. Aquilo que eu discursei no comecinho desse vídeo. Já são 70 os pedidos de impeachment contra ministros do STF. É o que diz aqui a matéria do Poder 360. Isto não pode ser considerado normal. 70 pedidos de impeachment. É porque algo está errado, né? Com a ação protocolada agora pelo Flávio Bolsonaro, já são 70 os pedidos de impeachment. Na minha visão, loucura, né? Loucura total. Ninguém investigar tudo isso. E aí, vamos lá. Tá circulando essa informação, tá? E aí eu não consigo confirmar a veracidade dessa informação para vocês. Jornais tradicionais não estão trazendo essa informação, tá? Mas ela diz o seguinte: 3 funcionários da USAID, né, que é aquela agência que fez interferências em vários locais aí pela esquerda, se declararam culpados e farão delação premiada. Devem contar tudo sobre quem recebeu dinheiro em vários países, inclusive Brasil. Se prepare. Essa publicação foi do meio independente e do jornal O Meridiano, tá? Então, assim, é uma informação que, se verdade for, é chocante. É chocante. Por quê? Porque se descobrir que realmente a USA estava financiando e tiver delação premiada, lembra o que o Donald Trump prometeu contra o Obama? Ir atrás do Obama por golpe de Estado. Atentar contra o Estado democrático de direito. Fazendo igualzinho a esquerda aqui no Brasil. Então, vai para cima do Obama, vai para cima dos aliados do Obama naquela época, vai para cima do Biden, dos aliados do Biden. E aí, a gente sabe alguns nomes que podem estar nessa lista. Se tiver uma delação premiada lá nos Estados Unidos, aí o Trump tem todo o arcabouço jurídico que ele precisava para partir com tudo contra algumas figuras aí, inclusive do Brasil, não é? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo editorial. Desculpem o atraso, mas foi por questões técnicas aqui. Abraço.